Oi, gente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Cecília. Vou rezar só pela invocação do Imaculado Coração de Maria. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Oi, como a Letícia falou, meu nome é Maria Cecília, eu tenho 24 anos. Só para me apresentar, né, eu faço terapia ocupacional na UFPB. Deixa eu ver. Hoje, uma das maiores manifestações da vontade de Deus na minha vida, né, que eu vejo, né, e sinto do Espírito Santo é acompanhar a Catarina, né, vocês conhecem a Catarina, ela vem aqui semana que vem, né, tá sempre por aí nas formações, nas consagrações. Então, para mim, uma das maiores manifestações da vontade de Deus hoje na minha vida é poder acompanhar ela nessas formações, nesses bastidores, em algumas formações também. Então, a gente tem essas turmas de consagração também, a Nossa Senhora, online, né, presenciais também, às vezes algumas paróquias convidam a gente. E a gente tá sempre lá juntas, né, nos bastidores, fazendo as formações, fazendo as lives. E temos esse apostolado no Instagram, né, que é com o nome dela, né, tem o nome Maria Catarina Colasso. Então, para mim, é uma das maiores manifestações, né, da vontade de Deus na minha vida. Eu vejo que é um dos meios, né, pelo qual Deus realmente se faz presente, né, nos nossos dias. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu tenho um ateliê de desenho no Instagram, se alguém quiser seguir lá depois. É Ateliê Rosa de Lisieux, em homenagem a Santa Teresinha, uma das maiores intercessoras, assim, pela minha conversão e pela minha vida, acredito muito nisso. E eu acho que é isso. Hoje eu vim conversar com vocês e aprender junto com vocês, né, sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do nosso tratado, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, para mim, esses dois capítulos, eles são muito especiais mesmo. Então, vai ficar como tarefa de casa mesmo, vocês realmente estudarem esses dois capítulos, assim, destrincharem esses dois capítulos. Vocês primeiro têm a formação e depois leem, né? Ou é antes? Antes, né? Pronto. Então, todo mundo já leu, né? Esses dois capítulos. Espero que tenham lido, senão ainda dá tempo de ler, né? Tá no início, né? Não desistam, vai dar tudo certo. E eles são um pouquinho mais extensos, mas vamos ficar juntos aqui. Não tem como esgotar tudo que eles têm, porque realmente eles são muito preciosos, né? A gente percebe que, na verdade, vou fazer uma pergunta primeiro. Quem aqui é consagração pela primeira vez? Pela primeira vez? Então a maioria é renovação, né? Então, a gente percebe que renovação, né? A gente que vem de renovações, a gente percebe que o tratado ele é tão rico que ele se renova a cada renovação também. Junto com a renovação ele vai se renovando, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê do tratado é como se ele fosse um poço ali de graças, de tesouro, né? Porque ele é sobre a Santíssima Virgem Maria, né? Então, ela é esse dispensório de todas as graças, né? Deus, ele escolheu colocar todas as graças na Santíssima Virgem Maria. Então, acompanhando a Santíssima Virgem, o tratado também é um tesouro muito precioso. A gente sempre que lê, sempre que passar novamente pelas páginas, a gente vai encontrar alguma coisa nova de Deus. Principalmente porque ele está, do início ao fim, permeado das Escrituras, né? Das Sagradas Escrituras. Então, nunca vai esgotar. Então, por favor, destrinchem esses dois capítulos, porque minha opinião é que eles são, a introdução e esses dois, eles são o guia, né? Para o resto da nossa consagração. Eles são o modo pelo qual a gente vai começar a enxergar o que é a consagração, né? Quem é a Santíssima Virgem Maria, começar a conhecer quem é a Santíssima Virgem Maria, quem é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção nesse iníciozinho, né, especial. E, começando o primeiro capítulo, né, do tratado, São Luís, ele dá um enfoque que Nossa Senhora, ela é como um átomo diante de Deus. Né? E para poder entender isso, a gente precisa ter tido algo bem consolidado sobre a introdução, né? Sobre o que é a consagração, sobre a importância da consagração, sobre quem é a Santíssima Virgem na nossa vida, né? Por que a gente está se consagrando. Então, para entender essa primeira parte do primeiro capítulo, né? Que ele traz Nossa Senhora como um átomo diante de Deus, a gente precisa entender um pouquinho antes, né? Aí eu trouxe até aqui para vocês, e eu vou ler integralmente para vocês, o que São Luís fala. Porque é muito lindo, eu acho muito linda essa parte. Ele tem como se fosse um êxtase, assim, falando sobre Nossa Senhora, né? Falando sobre como ela é linda, como ela é a porta do céu, como ela é
tudo, né, na nossa vida. Aí São Luís fala ainda na introdução que os meninos trouxeram semana passada, ele diz assim: os santos disseram coisas admiráveis dessa santa cidade de Deus, que é Nossa Senhora. E segundo o seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes nem tão felizes quando dela falavam. E depois disso, exclamam que a sublimidade dos seus méritos, que chegam até o trono da divindade, não se pode perceber, que a extensão da sua caridade maior do que a terra não se pode medir, que a grandeza do seu poder, que até sobre o Deus que se estende, não se pode compreender, e finalmente que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável. Ele traz Nossa Senhora como esse abismo insondável de graças, né? Ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável. Todos os dias de um extremo a outro da terra, no mais alto dos céus e no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Olha que lindo. Tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até mesmo os demônios, são forçados a chamá-la de bem-aventurada. Quer queiram, quer não, isso os obriga à força da verdade, como diz São Boaventura. Todos os anjos lhe cantam no céu, incessantemente: Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões de vezes a saudação angélica: Ave Maria. Né? Então São Luís ele traz aqui que São Boaventura diz, né, que no céu os anjos eles se enchem de júbilo, né, quando Nossa Senhora passa, e eles estão incessantemente, como eles dizem santo para Deus, eles dizem Santa Maria, né? Eles estão ali no céu repetindo também Santa Maria, porque não há como se desvencilhar, né? Toda vez que a gente dá glória, isso aqui é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, toda vez que a gente dá glória a Deus, a gente está dando glória a Nossa Senhora. Toda vez que a gente está dando glória a Nossa Senhora, estamos dando glória a Deus, né? Porque ela é esse canal, né? Tudo que vai para ela não fica nela, ela não quer ficar com nada, né? Tanto que ela foi tão escondida por Deus, tão escondida durante toda a sua vida, né? Ela não teve muitas palavras nas Escrituras, mas a gente sabe como ela é a maior de todos, né? Ela é a preferida do coração de Jesus, né? Então, no céu, ainda hoje ecoam-se cantos, né? Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias oferecem milhões de vezes a saudação angélica, Ave Maria, prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com algumas de suas ordens. O próprio São Miguel de Santo Agostinho fala que São Miguel ele fica ansioso para receber as ordens de Nossa Senhora. Diga aí, o maior dos arcanjos, né, ali ele está sempre à disposição de Nossa Senhora para poder obedecer às suas ordens, né? O próprio São Miguel de Santo Agostinho, embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens e em fazer com que elas lhe tributem. Constantemente aguarda de por ela ser mandado em auxílios de algum dos seus servos, né? Então São Miguel ele está ali à disposição, a postos, né? Sempre que Nossa Senhora pede para ele interceder em favor de nós, né? Ele está ali a postos. Então eu trouxe essa introdução da semana passada, para poder começar com vocês essa parte que São Luís fala, né? Que Nossa Senhora ela é muito, muito infinitamente grande, né? Ela é infinitamente maior do que nós, mas ainda assim ela é infinitamente menor do que Deus. Então, São Luís aqui ele não traz essa parte para diminuir a Santíssima Virgem Maria, de modo algum, né? Ele traz isso aqui para confirmar a grandeza dela, para dizer que nós somos nada mesmo, a gente não é nada mesmo, né? A gente é menor do que nada ali. E ela está infinitamente maior do que nós, né? Mas mesmo assim, ela está infinitamente maior do que Deus, né? Então, ele diz que mesmo assim, ela sendo como um átomo diante de Deus ele não precisava de Maria, ele não precisava de Nossa Senhora. A gente sabe que ele tinha esse poder, né? Deus ele podia ter se encarnado como um homem feito. Ele podia ter vindo, sei lá, de uma planta, né? Tipo assim, podia ter vindo do céu, de uma carruagem de fogo, podia ter estralado dele, ter descido do céu, né? Da forma que ele quisesse. Mas não, ele quis precisar de Nossa Senhora. Ele quis que ela fosse a porta, né? Ele quis que ela fosse essa escada. Os santos eles trazem Nossa Senhora como essa escada, né? Como essa ponte que nos liga até Deus. Ela literalmente é uma portinha, né? Jesus é o que nos liga até Deus, né? Ele é o único mediador, mas ela é a mediadeira do mediador. Ela é a medianeira de todas as graças, né? Então, tudo passa por Nossa Senhora. Tudo vem de Nossa Senhora também. Então, Deus, ele não precisava. Ele é independente e ele se basta, porque ele é Deus. Né? Deus é Deus, a Santíssima Trindade se basta. Mas eles quiseram precisar de Nossa Senhora. Eles quiseram vir através de Nossa Senhora para poder completar o plano da salvação. Tem um dos maiores teólogos que a gente tem na nossa igreja, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, é Garrigou Lagrange. Ele fala que no mesmo decreto eterno que Jesus ele foi escolhido, né? Quando Jesus ele disse eu vou, né?
quando Jesus ele foi escolhido para se encarnar, para vir como homem para nos salvar, né? Quando foi traçado o plano da redenção, desde toda a eternidade, né? Toda a eternidade, né? Deus estava ali, teve a batalha dos anjos, São Miguel e tudo, a gente conhece as histórias. E nesse decreto, no mesmo decreto em que Jesus foi escolhido para vir, foi o decreto em que Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe, né? Então não foi por acaso. Até dói o coração, né? Quando a gente escuta de outras pessoas, né? Tipo, poderia ter sido outra mulher, poderia ter sido outra pessoa. Não, gente, não poderia. Porque Deus, desde toda a eternidade, Ele escolheu Nossa Senhora. E Ele pensou em Nossa Senhora, Ele pensou na Virgem Maria. Ele pensou em como seria o cabelo dela, Ele pensou em como seria os olhos dela, a voz dela. Tudo que era necessário para que ela fosse perfeita. Ela é a obra-prima de Deus, né? Na introdução do tratado fala que ela é a obra-prima de Deus. Então, tudo que era necessário, tudo que era mais perfeito, Deus ele foi lá e colocou em Nossa Senhora. Imagina, né? A gente poder escolher a nossa própria mãe. Se a nossa mãe a gente já acha perfeita, maravilhosa, né? Porque eu acho minha mãe maravilhosa. Pra mim não tem ninguém que supere. Se a nossa mãe já é perfeita, maravilhosa, mas imagina Deus, que ele pôde escolher cada detalhe, né? Da Santíssima Virgem Maria. Então, quão amorosa ela não era, quão graciosa ela não era, né? Enfim. Então, ele não precisava, né? Deus ele não precisava dela, ele é independente, ele se basta, mas ele quis. Ele quis começar e terminar todas as suas obras por meio da Santíssima Virgem Maria. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, o primeiro princípio que São Luís traz aqui no tratado é o primeiro princípio que demonstra a necessidade dessa devoção. Por que essa devoção é necessária? É o seguinte, né? Deus, ele quis servir-se de Maria na encarnação. Então, é exatamente sobre isso que eu estava falando com vocês. Ele quis que Nossa Senhora fosse essa dispenseira mesmo. Ele quis que fosse por ela, ele quis que ela fosse a porta. Santo Agostinho fala, São Luís traz no tratado que Santo Agostinho fala, que o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Então, ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Né? Então, a gente não poderia, nós somos tão indignos, tão falhos, né, que a gente não seria capaz de receber Nosso Senhor por meio do Pai diretamente. Né? Então, ele precisou, ele quis, né, ele quis que fosse por meio dela. Então, São Luís fala outra coisa muito bonita nessa primeira parte, que revela sobre esse primeiro princípio, sobre que Nossa Senhora, que Deus ele quis servir de Nossa Senhora no papel da encarnação, né? Ele diz assim: Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. Ó, quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar, a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então, se esse foi o caminho que Jesus escolheu para vir, por que a gente vai querer ir por outro lugar? Né? Se lá na segunda carta de São Pedro, o Espírito Santo inspira, né, a dizer que Jesus ele deixou um caminho para que nós sigamos os seus passos. Então, Jesus ele deixou literalmente um caminho para que a gente pise em cima de suas pegadas. Né? Então, por que a gente vai querer ir por outro caminho que não Nossa Senhora? Né? Porque a gente vai querer trilhar outro lugar, fazer outras coisas, senão tudo que Nossa Senhora nos inspira a fazer. Né? Então, se Nosso Senhor ele se submeteu durante 30 anos, se Jesus viveu 33 anos, a gente sabe. Né? Se durante 30 anos, a maior parte da vida dele, ele se submeteu a Nossa Senhora de São José, por que a gente vai por outro lugar? Né? A gente se acha tão bom assim de trilhar outro lugar, de inventar a roda e fazer outra coisa, senão o que Jesus fez. Então, aqui São Luís fala, né, que Jesus ele deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria e a São José, né, enquanto ele crescia em graça e sabedoria durante aqueles 30 anos em que ele estava escondido na Sagrada Família, né, no seio da Sagrada Família. São Luís traz também, né, que foi por Maria que Jesus quis iniciar todos os seus milagres. Né? Então, tanto nas bodas de Caná como na santificação de São João Batista, tanto em vários outros lugares, né? A gente vê que expressamente que Jesus ele quis iniciar tudo o que ele tinha por Nossa Senhora. Né? É muito claro, isso é muito claro. Só não vê quem não quer, né? É muito claro, assim. Nas bodas de Caná, quando Jesus ele antecipa a sua hora. Não era a sua hora naquele momento, né? Ele fala, mulher, essa não é a minha hora ainda. Mas ele antecipa a sua hora porque pela intenção da Santíssima Virgem Maria. E quando Nossa Senhora chega à casa de Santa Isabel, é muito lindo isso, lá em São Lucas, né? Fala, lá em São Lucas 1. Diz assim: assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Então foi pela voz de Nossa Senhora e pela presença de Jesus no seio dela, no ventre dela, né? Que São João Batista foi santificado. Esse foi o primeiro milagre, talvez, de Jesus, né? A gente não sabe se teve alguma outra coisa, né? Desde
no caminho lá que ele ia para casa de Santa Isabel. A gente não sabe se teve outro milagre, né? Mas o primeiro milagre expressamente ali foi a santificação de São João Batista, né? Quando Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel e elas têm esse encontro, né? E ela provavelmente chamou ali, né? Chamou Isabel para sair. E assim que a voz de Nossa Senhora chega até Santa Isabel, São João Batista é santificado, né? Então esse foi o primeiro milagre de Nosso Senhor. O segundo milagre expressamente, né? Que foi quando Jesus começou sua obra pública, foi lá nas bodas de Caná. Quando Jesus fala, né? Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. E ele antecipa nessa hora, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Então a gente percebe que foi por Maria que Jesus ele quis iniciar os seus milagres, né? Foi por Maria que Deus quis iniciar tudo. Então ele não vai mudar daqui pro... Deus ele é constante, né? Ele não é que nem a gente, que é inconstante, que hoje está pensando uma coisa e amanhã pensa outra. Não é como São Pedro, né? A gente tem muito isso, de dizer, Jesus, eu vou morrer por você, eu daria minha vida por ti. No outro dia a gente nem lembra mais quem é Jesus, né? Então, não é assim. Deus não é assim. Deus é imutável. Então, se ele começou a obra por Nossa Senhora, ele vai terminar por Nossa Senhora também, né? Ela é aquela mulher que está em Apocalipse 12, né? Ela é aquela mulher vestida de sol. Então, tudo que ele começou, ele vai terminar por Nossa Senhora. O artigo 1º, a gente fala do segundo princípio, né? O primeiro princípio foi esse, que Deus ele quis se servir de Maria na encarnação. O segundo princípio Deus quis se servir de Maria na santificação das almas. Então a gente percebe expressamente também, né, a obra da Santíssima Trindade, né, naquelas almas que se dão a Nosso Senhor por Nossa Senhora. Né? Então ele quis se servir de Maria na santificação das almas. Por quê? Porque Deus Pai lhe deu todas as suas graças. Concedeu a Nossa Senhora, deu ali a Nossa Senhora todas as suas graças, né? Essa é a parte do tratado que tem aquela música, a inspiração da música de Irmã Kelly Patrícia, né? Que diz que Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Né? Então Deus ele juntou tudo que ele tinha de melhor, tudo que ele tinha de mais belo, de mais precioso, de mais lindo e colocou no ventre da Santíssima Virgem Maria. Né? Depositou tudo naquele sacrário tão lindo, né? que é a Santíssima Virgem Maria. Então Deus Pai ele lhe deu todas as suas graças e encerrou tudo que é de mais belo na Santíssima Virgem. Deus Filho, ele comunicou à sua mãe os seus méritos e as suas virtudes. E Deus Espírito Santo, ele comunicou a Maria os seus dons inefáveis, escolhendo ela para ser dispensadora de todas as graças. Então, o Espírito Santo, ele quer formar em Nossa Senhora e ele quer formar por Nossa Senhora os eleitos, né? Os predestinados. Ele quer formar as nossas almas, as almas dos pecadores, né? Nós que somos os piores, né? As almas dos pecadores em Nossa Senhora. Então, quando o Espírito Santo ele encontra uma alma que louva, que honra, que ama Nossa Senhora, é ali que ele se faz presente, né? Porque é onde a sua esposa está. E onde a esposa está, o esposo também está. Né? Então, Nossa Senhora ela vem preencher o nosso coração e o Espírito Santo é ali onde ele vem habitar, quando ela está, né? na sua presença. O Espírito Santo ele é atraído pelo odor dos perfumes de Nossa Senhora. Né? Isso fala um pouco lá em Cântico dos Cânticos, né? Também. Então, o Espírito Santo, ele produz, né, a maior maravilha junto com a Santíssima Virgem Maria, que foi o quê? Foi Nosso Senhor. Então, em união os dois, né, Nossa Senhora ela concebeu pelo poder do Espírito Santo, eles juntos eles conceberam a maior graça, a maior beleza de todas, que foi Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A expressão exata do ser de Deus. Imagina, né, lá em Hebreus fala que o Filho unigênito ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus, né? Então, Jesus é a expressão exata do ser de Deus Pai. Então, a gente imagina, meu Deus do céu, um Deus tão grande, tão perfeito, tão lindo, ele se encerrou no ventre de uma mulher. Ele decidiu, ele quis, até hoje ele faz isso, né? Por nós, nos sacrários, né? De toda a terra, de todas as paróquias. Ele quis se encerrar e ele quis ser prisioneiro por nós. E ele se encerra com o Espírito Santo, né? Ele se encerra no ventre da Santíssima Virgem Maria. Então, o segundo princípio é esse, né? Deus quis se servir de Maria na santificação das almas. Aí depois São Luís fala, né? Se ela nasceu de Jesus, que é a cabeça, também os membros nascem dela também. Então, isso demonstra que nós também nascemos dela. Porque não tem como uma mãe gerar a cabeça e não gerar os membros, né? A não ser que seja ali uma coisa que não é uma anomalia, né? Então, não tem como uma mãe gerar a cabeça e não gerar os membros, né? Então,
se Nossa Senhora, ela gera o cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, ela vai gerar os membros, que somos nós também. Então, ela é a nossa mãe. Ela teve mais propriedade ainda para falar, como São Paulo disse, né, que teve dores de parto. São Paulo fala, expressa que teve dores de parto, né? Sinto por vocês, meus filhos, dores de parto. Nossa Senhora tem ainda mais essa propriedade para dizer que na cruz, ali diante de Jesus, ela estava gerando a nós. Ela estava gerando os filhos também. Então, naquele momento, ela era como Isaac, né? Ela era como Abraão, que entregou Isaac. Então, ela se identifica totalmente com Abraão, que entregou Isaac como oferta de sacrifício, né? Então, a mãe foi e sempre será a mãe. Jesus no céu ainda hoje continua sendo filho de Maria. Por isso que a gente pode invocar, né? Bendito é o fruto do teu ventre, né? Ainda hoje Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Nossa Senhora é a mãe de Deus. Então, nada diminuiu. Nenhuma glória diminuiu. Pelo contrário, né? Só aumentou. Nossa Senhora está hoje presente, assunta ao céu, né? Presente em corpo, alma e divindade com o nosso Senhor. E ela ainda é a mãe de Jesus. Então, por ser mãe de Jesus ainda, ele ainda escuta os conselhos dela. Ele ainda escuta a intercessão dela. Tudo que ela pede tem um quezinho especial para ele, para Jesus, né? Tudo que ela pede com carinho, né? Quando ela pede por nós, tem algo especial, tem ali uma primazia no coração de Jesus, porque ela é a preferida, né? Então, isso não diminui, né? Não diminui Nosso Senhor, porque a gente sabe que Nosso Senhor é poderosíssimo, né? Isso não diminui em nenhum grau, mas Nossa Senhora, ela é tão unida a Jesus, ela é tão Jesus também, né? Tipo assim, eles são tão unidos, eles são tão um só. A vontade da Virgem Maria é tão a vontade de Deus que tudo que ela pede, Jesus atende, né? Tudo que a mãe pede, o filho atende. Por quê? Porque a vontade de Deus está ali, unida no coração dela, né? A Santíssima Trindade se encarnou no seio dela. Então, tudo que ela pede, Jesus tem ali uma atenção especial, né? Então, a mãe sempre foi e sempre será a mãe, né? Então, Jesus no céu ainda hoje continua sendo filho de Maria, continua conservando a sua submissão e a sua obediência à Santíssima Virgem Maria. Se Moisés, né, um grande profeta, se Moisés, pela força das suas orações, ele impedia tanto a ira de Deus, né, ele intercedia, ia lá diante no Santo dos Santos, ele pedia por misericórdia, né, ele pedia para Deus, ele não destruía aquelas cidades naquele tempo, né, na Antiga Aliança. Se Moisés, que era tão poderoso nesse sentido, né, de poder ali intervir, de poder ali mudar, de uma certa forma, as decisões de Deus, né, que queria se irar ali diante da idolatria daquele povo, imagina a Santíssima Virgem Maria, né? Imagina, ela é tão preferida do coração de Jesus. Imagina o quanto ela não pode fazer, né? Tem aquelas orações que dizem, né? Nunca se ouviu dizer que alguém recorrerá à vossa proteção, tenha sido por vós amparado. Então, Nossa Senhora, ela tem essa primazia. Imagina ela, né? Imagina o que ela pedir, como é que Jesus não vai atender, né? Como é que Jesus não vai ouvir o pedido da sua mãe. E por isso que ela é tão importante na salvação das almas, por isso que ela é tão importante na formação dos santos dos últimos tempos, né? Nós temos que ser, né, esses santos dos últimos tempos, né? A formação desses grandes santos será reservada a ela. A educação desses grandes santos será reservada a ela. Porque não tem outra pessoa que consegue produzir tão bem Jesus, senão a Santíssima Virgem Maria com o Espírito Santo numa alma, né? Então ela é esse molde perfeito. Ela consegue vir ali para formar Jesus das nossas almas, né? Pela ação do Espírito Santo, pela permissão do nosso Senhor. Então, só ela é capaz de produzir Jesus tão perfeitamente em uma alma. E Deus, ele deu esse poder à Nossa Senhora. Isso é revelado a grandes santos, né? Que Deus, ele deu o poder à Nossa Senhora de povoar no céu aquelas cadeiras que foram perdidas pelos demônios que caíram, né? Naquela batalha do céu que teve com São Miguel, né? Que terça parte dos anjos caíram para o inferno. Então, Nossa Senhora, ela ficou incumbida simplesmente, né? Pouca coisa. Ficou incumbida simplesmente de povoar aquelas cadeiras, né? As cadeiras que os anjos perderam dos eleitos, dos predestinados, né? Das pessoas que amam o nosso Senhor, das pessoas que se entregam totalmente, né? As pessoas os anjos que abandonaram e perderam tudo pelo orgulho, né? Pela humildade de Nossa Senhora, ela foi incumbida de preencher essas cadeiras. Então, passando já para o artigo 2. Primeira consequência disso tudo que a gente está falando, né, desses princípios fundamentais, é que Nossa Senhora é a rainha dos corações. São Luís fala, né? Maria é a rainha do céu e da terra. Pela graça, como Jesus é rei por natureza e conquista. Então ela vem para reinar em todos os corações, né? Tudo que há na terra louva a Santíssima Virgem Maria. E a segunda consequência
é que Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último, que é o céu. O motivo da consagração, né, não é outro senão amar Nosso Senhor, a gente sabe. Porque se a devoção à Santíssima Virgem Maria ela fosse algo que nos afastasse de Jesus, ela não poderia ser feita, né? Mas não, a gente sabe que quanto mais a gente ama Nossa Senhora, mais a gente ama Nosso Senhor. Né? Porque conhecereis a árvore pelos frutos, né? Qual é o fruto da Santíssima Virgem Maria? É Jesus. Então não tem como desvencilhar uma coisa da outra, né? Se a gente ama aquela árvore, a gente vai estar amando o fruto, necessariamente. Então ela é necessária aos homens para cumprir esse fim último, que é se unir a Jesus, que é ser santos. O que é ser santo se não amar Nosso Senhor? Então Nossa Senhora ela vem como esse auxílio bem presente, esse socorro bem presente para poder unir o nosso coração ao coração de Jesus. E tudo que ela mais deseja na vida é que a gente ame Nosso Senhor. Tudo que ela deseja na vida é que a gente esteja unido a Nosso Senhor. Aí São Luís fala também: só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por meio dela que acharão as graças que ainda virão. Então, aqui tem aquele princípio, né, que tudo passa por Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse canal das graças, né? Tudo passa por ela. Tudo que a gente faz hoje, mesmo que se a gente perceber, todas as nossas boas ações são ali no fundo inspiradas também pela Santíssima Virgem Maria, né, que vive intercedendo por nós. Isso é muito importante para mim pensar nisso, né, porque eu lembro muito de tantos momentos assim, que eu não quis, né, não quis amar Nossa Senhora, que eu não quis estar perto dela. Só partilhando rapidinho com vocês, eu ia falar um pouquinho no final, mas enfim, já que surgiu a oportunidade, né? Partilhando um pouquinho com vocês, eu fui protestante por 20 anos da minha vida, 21 anos da minha vida. Eu já tenho 24, né? Faz mais ou menos 4 ou 5 anos que eu me converti a catolicismo, graças a Deus, graças à intercessão da Santíssima Virgem Maria. Né? Então, eu percebo muito, toda vez que eu leio isso, meu Deus, meu coração assim, se enche de uma alegria, porque eu sei que Nossa Senhora esteve comigo, sempre. Né? Mesmo nos momentos em que eu não queria, mesmo nos momentos em que eu achava que ela não era necessária, né? Eu nunca tive, graças a Deus, né? Pela misericórdia de Deus, eu nunca fui aquela protestante que, sei lá, desdenhava de Nossa Senhora, né? Ou falava alguma coisa dela, porque as pessoas que estavam perto de mim naquele momento eram pessoas que respeitavam, né? Ela como a mãe de Jesus. Não se falava muito sobre ela, mas havia um respeito, um certo respeito, né? Então, toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu leio isso, meu Deus do céu, como Nossa Senhora é misericordiosa, né? Porque eu percebi depois que comecei a me converter, né? Até hoje a gente está se convertendo, tentando, mas eu percebi que os detalhes, né? Os soprares de Nossa Senhora na minha vida, né? Então ela sempre esteve presente na minha vida, mesmo quando eu não quis, mesmo quando eu não queria falar sobre ela, que eu não queria ouvir sobre ela, e ela estava lá, lutando, intercedendo por mim, né? Intercedendo pela minha conversão, e ela faz isso com cada um de nós. Né? Nos momentos em que a gente esquece, nos momentos que a gente esquece de Nosso Senhor, nos momentos em que a gente anda distante de Nosso Senhor, nos momentos que a gente não quer saber, né? Que a gente não quer saber dele, do céu, ela intercede ali por nós. E a consagração é isso, a consagração é essa renovação das promessas do nosso batismo, esse aprofundamento da vida espiritual. Né? Então ela luta por nós, ela está ali por nós, ela é essa arma de salvação, né? São João Damasceno traz Nossa Senhora como essa arma de salvação que Deus dá àqueles a quem Ele quer salvar. Né? Então, ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Né? São João Damasceno traz isso. Então, ela está sempre ali, intercedendo por nós e lutando pelas nossas almas. Né? E depois, a gente percebe isso, né? Quando Deus fala, né? Porém, entre ti e a serpente, uma inimizade. A gente percebe que Maria, ela inspira mais temor nos demônios, quase até do que o próprio Deus, né? Porque, assim, pela humildade da Santíssima Virgem Maria, né? Por tudo que ela fez, assim, pelo sim dela, né? Por ela ser uma mulher que deu um sim tão profundo e tão seguro à vontade de Deus, ela se entregou tão propriamente à vontade de Deus, ela inspira esse medo no demônio mesmo, né? E ela colocou lá no Gênesis, né? Em Gênesis 3, ela fincou essa batalha, né? Deus, ele fincou essa batalha entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência dela. E hoje a gente tem uma escolha. Todos os dias a gente faz uma escolha. A gente vai ser descendência da serpente ou descendência da mulher? A gente tem esse livre-arbítrio de escolher. Né? Será que a gente vai ser escravo da Santíssima Virgem Maria ou escravo do pecado e do demônio, das suas pompas e suas obras?
Né? Então, o demônio ele é orgulhoso e sofre por ser vencido pela pequena e humilde escrava que foi a Santíssima Virgem Maria. E o poder de Nossa Senhora inspira nos demônios, o poder que Nossa Senhora inspira, né? O poder que ela tem, o medo que ela inspira nos demônios é muito, muito, muito grande. Então, a gente tem essa escolha, né? De ser ou da descendência da serpente ou da descendência da mulher. Falando um pouco sobre isso, quem é a descendência da serpente? Né? São os escravos de Satanás, os amigos do mundo, aquelas pessoas que estão ali entregues e totalmente apegadas ao mundo. Né? Lá na primeira carta de São João 2, no versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, quem são esses descendentes? Né? São aqueles incrédulos, os indiferentes, os impenitentes, os mundanos, né? E somos nós também que estamos ali lutando para tentar amar Nosso Senhor, para amar Nossa Senhora. Né? A gente precisa decidir todos os dias, se entregar todos os dias, por ser os escravos, né, da Santíssima Virgem Maria, e não os descendentes do mundo. Então, a descendência de Maria são aqueles discípulos de Jesus, que andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, são desapegados do mundo e ensinando o caminho de Deus na verdade, sem poupar ou escutar ou temer nenhum mortal. Então, Nosso Senhor traz, né? Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam como cada um de nós. Jesus aqui, antes de ir para a cruz, né, ele faz essa oração, que é a oração sacerdotal, lá em São João 17, né, e ele pede por nós, né, e ele diz, né, não perdi nenhum daqueles que me destes. E por que ele não perdeu, né, nenhum daqueles que me destes? Porque todos os que Deus ele entregou para Nosso Senhor, ele entrega a Santíssima Virgem Maria, que é ela que cuida, ela que nutre, né, ela vem como essa mãe para nutrir, cuidar e zelar por esses filhos, né, que somos nós, que devemos ser, né, devemos ser nós. Então, fica aqui esse questionamento, né? De qual descendência a gente quer ser, né? A gente quer ser os filhos da mulher ou os filhos da serpente? A gente quer ser escravo da Santíssima Virgem Maria por amor? Ou a gente quer ser escravo do pecado, né? Pela escravidão ali do pecado mesmo. E partindo para o capítulo 2, já, né? A gente vê as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Aqui eu vou ler também integralmente para vocês, que tem umas coisas que eu acho tão lindas para poder perder o que São Luís quis dizer, né? Mas aqui, não é na página 49, mas para vocês eu não sei qual vai ser. Aqui é o ponto 63. Não sei se para vocês é o mesmo, né? Aqui o meu é diferente, mas é o ponto 63. 63. Esse é o mesmo. É a página 38, se for exato. Vocês estão usando o mesmo tratado, né? Acho que não, nem todo mundo. Então aqui, todo mundo já encontrou? Aqui São Luís diz assim, um pouquinho antes, né? Essa devoção é necessária pura e simplesmente por ser um caminho para alcançar Jesus perfeitamente, amá-lo eternamente e servi-lo fielmente. Agora o ponto 63. Aqui dirijo minha atenção por um momento a vós, querido Jesus. Ele começa a rezar. Para me queixar amorosamente a vossa divina majestade, que a maioria dos cristãos, até mesmo alguns dos mais instruídos entre os tais, não reconhecem o laço indispensável que há entre vós e a Santíssima Virgem Maria. Senhor, estais sempre com Maria, e Maria está sempre conosco. Ela nunca pode estar sem vós, pois nesse caso não seria mais o que é. Está ela tão completamente transformada por vossa graça que não mais vive, não mais existe, pois apenas vós, amado Jesus, nela viveis e reinais, mais perfeitamente do que em todos os santos e anjos, né? Aquilo é um pouco do que a gente estava falando, né? Nossa Senhora, ela está tão unida a Jesus que a vontade dela ali é a vontade de Deus, né? Tudo que ela ama é a vontade de Deus. Continuando aqui, São Luís fala, né? Se apenas soubéssemos a glória e o amor prestados a vós por essa maravilhosa criatura, o que sentimos por vós e por ela seria muito diverso do que sentimos agora. Tão entranhada está ela a vós que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Vou além. Seria mais fácil separar todos os anjos e santos de vós do que Maria, pois ela vos ama mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente do que todas as criaturas juntas. Aí deixa eu ver só se eu encontrei outra parte.
em outro lugar aqui. Mas isso aqui ilustra um pouquinho de assim, que a consagração, ela realmente é para Nosso Senhor. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela está tão unida a Jesus, ela é tão de Jesus, ela é uma só com Jesus tanto, né? A carne de Jesus ali foi gerado com o DNA totalmente de Nossa Senhora, né? Jesus, ele era totalmente parecido com a Santíssima Virgem Maria, né? Então, ele tinha no sangue de Jesus ali, o sangue redentor, corria o DNA de Nossa Senhora, né? Então, a consagração é isso, Nossa Senhora é tão unida a Jesus que não tem como a gente louvar ela sem louvar Jesus junto, né? É algo assim, é um eco mesmo, ela é um eco para Deus, né? Toda vez que a gente fala salve, salve Rainha, toda vez que a gente fala Ave Maria, né? Ela faz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele reconheceu a pequenez de sua serva, durante todas as gerações me chamaram bendita, né? Mas tudo que a gente fala para ela entrega a Jesus, tudo que a gente entrega para ela entrega a Jesus. Então não tem por que a gente ter medo, né? No início da minha conversão eu tinha muito medo de amar Nossa Senhora, né? Porque eu achava que em algum momento eu ia estar ali desviando ali um pouco do alvo, né? Que seria Nosso Senhor, né? De tanto ouvir ali que o único mediador, o único é Jesus, né? E tal. Eu não entendia isso e por muito tempo eu fiquei muito tempo aqui nesse primeiro ponto do tratado, né? Eu li esse tratado aqui logo quando eu me converti, depois, né? Quando eu fui me consagrar pela primeira vez. E eu fiquei muito tempo nessa introdução aqui, no ponto 1, simplesmente. Que, inclusive, eu acho que é um dos pontos que resume o tratado, né? Tudo que a gente quisesse saber do tratado estaria aqui, né? Que foi por meio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e é por meio dela que ele há de reinar no mundo. Então, eu li esse ponto aqui umas 55 vezes, juro pra vocês. Eu li isso aqui, aí fechava o tratado e pronto. Não, mas não sei se é desse jeito. Eu ficava tentando entender, né? O Espírito Santo me ajuda aqui a entender esse ponto. Até hoje eu não entendo direito, né? A gente fica tentando ali entender, porque isso é algo tão profundo, que resume todo o tratado, né? Foi por meio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é por meio dela que ele há de reinar no mundo, né? Então a gente não precisa ter medo de amar Nossa Senhora. A gente não precisa ter medo porque, no final das contas, a gente nem vai amar tanto quanto ela deveria, né? Porque São Luís mesmo fala que não se louvou, não se honrou ainda Nossa Senhora como ela deveria ser louvada e honrada e amada, né? Então, não tem por que a gente ter esse medo. Tudo que a gente entrega para ela entrega a Jesus, de uma forma tão perfeitamente, infinitamente perfeita. Né? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, de que toda vez que a gente entrega algo para ela entrega a Jesus, né? Então, esse é o fim. Jesus é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. E essa é a primeira verdade fundamental que São Luís traz, né? Porque tudo que tem Maria tem Jesus, tudo que tem Jesus tem Maria. Então, ela é diferente das outras criaturas. Nossa Senhora é diferente das outras criaturas, né? Porque a gente pode até ter pessoas que a gente ama muito, nossos pais, nossos amigos, né? Nossos irmãos. Mas é muito mais normal, assim, é muito mais visto, né? Durante as nossas relações, que pessoas que, por a gente se apegar tanto a essa pessoa, ela acaba nos afastando de Jesus, né? Porque a gente acaba colocando tanto naquela pessoa, colocando tanto de nós ali naquela pessoa, de uma forma a gerar uma dependência mesmo, que aquela pessoa nos afaste de Jesus. Mas isso não acontece com a Santíssima Virgem Maria. Ao passo que a gente se entrega a ela, é o mesmo passo que a gente se entrega a Jesus. Então, ela é diferente de todas as criaturas. Quanto mais a gente se apega a ela, mais a gente se apega a Jesus. Quanto mais a gente se entrega a ela, mais a gente se entrega a Jesus. Ela é a pessoa que nos une perfeitamente a Nosso Senhor. Então, gente, São Luís fala aqui, né? A mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho. E a mais forte inclinação do seu Filho é que se vá a Ele por sua mãe. Então, o conselho de Jesus é esse, né? Venham por mim através da minha mãe. Porque ela é a preferida do meu coração. Eu vou falar isso várias vezes para vocês hoje, para vocês saírem hoje com isso, né? Nossa Senhora é a preferida. São João Eudes traz Nossa Senhora. São João Eudes foi um dos primeiros santos que escreveu sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Tem um livro muito lindo, que é O Admirável Coração de Maria, né? E ele traz ela como essa predileta, essa preferida do coração de Jesus. Ele diz que Nosso Senhor, todo selo que Nossa Senhora põe, Jesus vai lá e põe o seu selo também. Não sei se vocês lembram daquela passagem que tem lá em Cânticos também, né? Que a esposa fala: põe-te como um selo sobre o meu coração, sobre um selo sobre o meu braço, né? Porque o amor é mais forte do que a morte, mais intenso do que a sepultura e tal. E sobre aquela passagem, São João Eudes fala, né? Que
Nossa Senhora, quando ela vem colocar um selo sobre os nossos corações, que é o Espírito Santo, quando ela vem selar alguma decisão, né, selar alguma intenção dos nossos corações, Jesus, ele vem e confirma. Porque, como eu já falei, né, como a gente já tem conversado aqui, a vontade dela é tão a vontade de Deus, eles são tão só, que toda vez que ele vem e põe um selo, toda vez que Nossa Senhora vem e põe um selo, ele vem e confirma o que ela disse. Ele vem e confirma ali a vontade dela. Porque ela sabe, ela sonda o coração do Nosso Senhor. Aí, o artigo 1 é esse, né? Jesus Cristo, ele é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Senão, não seria por isso, não seria por outro motivo que a gente estaria se consagrando ao Nosso Senhor. Senão, para amar perfeitamente a Ele, né? Pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. E no artigo 2, ele traz assim, São Luís traz, né? Nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Muita gente tem muito problema com essa palavra, né? Tem até aquela discussão toda vez que a gente canta aquela música. É escravo ou é filho, né? A gente canta escravo ou canta filho, né? Muita gente tem essa discussão, tem esse fechamento de coração mesmo para a palavra escravo, né? Porque é algo muito forte. Mas, gente, se a gente parar para pensar, pior, né? E muito pior, inclusive, é ser escravo do demônio, né? Ser escravo do pecado, é ser escravo das prisões que o demônio tem, né? Que são só... Tudo que o demônio traz para nós é só destruição, é só morte. Né? Então, por que a gente tem medo de ser chamado de escravos da Santíssima Virgem Maria? Né? Já que essa escravidão é a escravidão que nos inspira tanta liberdade. É a escravidão mais livre do mundo, né? Assim, porque tudo que ela tem para nós é amor. Tudo que ela tem para nós é graça. Tudo que ela tem para nós é felicidade, que é o céu, né? O próprio céu. Então, não tem por que a gente ter essa coisinha, né? Com a palavra escravo. Né? Nós somos escravos mesmo, nós usamos cadeias mesmo, né? Para demonstrar que nós somos escravos da Santíssima Virgem e que nós iremos lutar ali com o auxílio dela para poder ir para o céu. Né? Então, nós fomos comprados por um grande preço. Né? Jesus, ele pagou um alto preço por nós. E ele foi o primeiro a se fazer escravo. Né? Ele foi o primeiro a se humilhar, a assumir uma forma humana, a vir por nós, a sofrer por nós, sofrer tantas injúrias, sofrer tantos padecimentos por nós. Ele foi o primeiro a se dar, ele foi o primeiro a se rebaixar. Nossa Senhora também foi a primeira a se dar. Primeiro a dizer, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, por que a gente tem esse medo, né, de se entregar a Nossa Senhora na qualidade de escravos? Né? É isso que a gente vai dizer, se Deus quiser, né, nos dias das nossas renovações e das nossas consagrações. Né? Que nós nos entregaremos a Nossa Senhora como escravos mesmo, escravos de amor. Né? Então, nós passamos a ser propriedade do Nosso Senhor e devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Então aqui a gente traz uma pequena diferença, né, entre servo e escravo, que é, o servo, ele não dá ao seu patrão tudo o que é, e o que possui, e o que pode possuir, mas o escravo sim. O servo, ele exige salário pelos serviços, né, ele exige uma retribuição pelos seus serviços, por tudo que ele presta ao seu patrão. Mas o escravo não, ele não pode exigir nada, porque nada é dele, tudo é do seu Senhor, tudo é ali da Nossa Senhora, né, independente de qualquer coisa. O escravo, outra coisa, né? O terceiro ponto, o escravo, ele pode deixar o patrão quando quiser. Né? Então, tem essa relação ali de poder ir embora. Né? Mas, quando acabar o tempo de serviço. Né? Mas o escravo não. O escravo não tem essa opção. Ele está ali eternamente associado ali, eternamente preso ali com cordas de amor. E o patrão não tem sobre o servo poder nenhum de vida e de morte. Já sobre o escravo ele tem. O servo, ele só fica por um tempo ao serviço do patrão. Mas o escravo é para sempre. Então, a gente precisa estar unidos a Nossa Senhora como escravos de amor, como escravos voluntários, que voluntariamente ali se entregam a Nossa Senhora e a Nosso Senhor, porque eles fizeram isso por nós primeiro. Eles se assumiram ali como escravos, né, pela vontade de Deus, para que nós pudéssemos ter essa vida, né, para que nós pudéssemos ser livres hoje. Jesus fez isso por nós. Então, tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça. Desse modo, segundo este ensinamento, tenhamos os mesmos súditos, servos e escravos, vistos que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. São Luís, ele traz. Aí ele ainda fala, não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Quer seja do pecado ou da morte, quer seja da obediência para a justiça. Então, sempre que a gente se oferece ali a alguém para obedecer, né, nós somos escravos daquela pessoa para obedecer. Né? Então, a gente precisa ter esse coração que deseja realmente ser escravos da Santíssima Virgem Maria, né? Porque ela não vai fazer nada além de nos levar a Jesus. Já o artigo 3
ele fala, né, que nós devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Essa é a terceira verdade que a gente apresenta aqui. Nós precisamos ter consciência de que nós somos ruins, né? Pasme, né? Nós somos ruins, nós somos muito ruins. Nosso coração é ruim, nosso coração é enganoso, nosso coração é ardiloso, ele fica maquinando coisas, né? Ele tem intenções que não são puras. Então, até as nossas melhores obras, aos olhos do mundo, né? Aquelas obras que são mais elogiadas pelas pessoas, pelos nossos amigos, pela nossa família, até as nossas melhores obras, elas são ali corrompidas pela mancha do pecado original. Elas são ali, tem ali um quezinho do pecado original, do pecado ali que foi feito por Adão e Eva, né? Então a gente já foi concebido em pecado. E a gente tem no nosso sangue, é como se corresse nas nossas veias essa maldade mesmo, né? Essa doença da serpente, né? Que houve lá no início de todas as coisas, né? Lá no Gênesis. Como se corresse em nossas veias esse resquício de maldade, né? Então a gente é ruim mesmo. A gente não consegue amar sozinho. A gente não é capaz de amar sozinho. Por isso que a gente precisa da Santíssima Virgem Maria. A gente precisa que ela venha purificar as nossas obras. A gente precisa entregar tudo que a gente tem a ela. Porque sozinho a gente não consegue. A gente não consegue sozinho. Até as nossas maiores obras, nossas melhores ações, elas são corrompidas pelo pecado. Todos os nossos dons, as nossas graças, que Deus ele tem pra nós, ele traz pra nós e quando chega na gente, pronto, fica ruim. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa que a Santíssima Virgem Maria venha para purificar as nossas ações, para purificar as nossas obras, para nos fazer amar Jesus com aquelas obras. Até nas menores coisas, né? Até nas maiores coisas, nas menores coisas. E nas nossas intenções também. É como... não sei se vocês antigamente tinham, né? Mas quando eu era criança eu tinha uma garrafinha. Né? A gente sempre traz esse exemplo na consagração, que a gente tem uma garrafinha, aquelas garrafinhas que você levava pra escola e botava suco, sabe? Aí toda vez que botava suco, sei lá, suco de manga, de cajá, suco de maracujá. Aí quando você ia tomar água na garrafinha, vinha aquele gostinho de geladeira, sabe? Aquele gostinho ruim. Enfim, então é algo semelhante que acontece com a gente, né? Jesus ele vem ali com tudo que ele tem de melhor, com as graças dele, mas ele bota nos vasos tão frágeis, nessas garrafinhas de suco tão ruins que somos nós, né? Que aquilo fica manchado. Então Nossa Senhora ela vem para ser esse repositório, né? Todas as graças para poder purificar tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe do nosso Senhor, para que aquilo seja verdadeiramente efetivo, para que aquilo seja verdadeiramente bom e agradável a Deus, né? A outra verdade aqui que São Luís traz, a primeira foi essa, né? Nós precisamos ter consciência de que nós somos ruins, né? Nós somos ruins. E a outra é que nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos, né? Se a gente não morre para nós mesmos, a gente não vai produzir nenhum fruto que vale. Se a gente não empenha ali tudo que há, todas as nossas ações ali em matar mesmo a nossa carne, em matar ali as nossas intenções, né? Tudo que a gente tem de ruim, a gente não vai conseguir produzir nada que vai ser bom. Nossas devoções serão inúteis, né? Se a gente não empenhar um caminho nesse sentido. Então todas as nossas obras de justiças ficarão manchadas por nosso amor próprio, nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que a gente pode fazer, se a gente não empenhar um caminho, né? Em se deixar, em se renunciar, como Jesus tanto pede da gente, né? Empenhar um caminho nessa renúncia. Entrando um pouquinho já no artigo 4, São Luís traz, né? Que nós temos a necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro que é Jesus, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso hoje, mas só para confirmar, né? Para ficar aqui. Se a gente se apoia em nós mesmos, as nossas obras ficarão manchadas. Né? Então é necessário que a gente trace esse caminho de renúncia, né? Negligenciar esses intermediários, aproximarmos diretamente da própria santidade. Sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para um Deus que é tão santo. Então, que presunção, né, que a gente tem, que soberba é essa que a gente tem de achar que a gente pode nos aproximar de um Deus tão santo assim, do jeito que a gente é. Né? Então, se não pela intercessão, pela mediação da Santíssima Virgem Maria, que vem como essa ponte, que quer nos aproximar, que vem como esse trono da graça, né? Para nos aproximar de Jesus, né? Para obter misericórdia. Aí o outro ponto se foi por ela que Deus quis vir a nós, que Jesus quis vir a nós, porque a gente precisa ir a Ele, porque a gente quer ir a Ele sem ela, né? Que foi um pouco já do que a gente já falou. Então, a gente pode ter receio de ir direto a Jesus.
Por isso que a Santíssima Virgem se apresenta como essa ponte, como esse socorro bem presente, que vai nos levar de uma forma muito segura, né? Que vai ser o refúgio dos pecadores, que vai ser um porto seguro para que a gente possa, vai ser um farol, né? Para que a gente possa trilhar um caminho ali em direção ao nosso Senhor. Ela se coloca como essa medianeira perante o medianeiro, né? Aí São Luís fala aqui: Maria é boa e terna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Ela não é o sol, que pela força dos seus raios nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas ela é bela e suave como a lua. Então, Nossa Senhora, ela não é o sol, né? Ela não, tudo que vem dela não emana dela, na verdade. Por isso que nada que a gente louva sobre ela é literalmente sobre ela, né? Porque tudo que é dela vem de Deus. Então, essa associação que São Luís faz, né? Ela é como a lua que brilha no céu na luz da noite, né? Que é iluminada ali pelo sol. Porque tudo que vai... A lua não é um astro luminoso, né? Ela é brilhante porque o sol ilumina ela. Então, assim é com Nossa Senhora também. Tudo que... A beleza, a bondade de Deus, ela ecoa em Nossa Senhora, né? E ela, por isso que ela é esse ser luminoso. E por isso que toda vez que a gente olha para a lua, na verdade a gente está ali olhando no fundo todas as coisas para o sol, né? Porque a luz ali é do sol, a luz não é da lua, né? Tem essa dualidade aqui. Aí, sobre o artigo 5, São Luís traz que é muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos por Deus, recebidos de Deus. Por quê, né? Porque esses tesouros nós guardamos em vasos de argila, que somos nós mesmos, né? Que somos vasos tão frágeis e tão quebrados e tão, enfim, frágeis mesmo, né? Diante de toda a grandeza de Deus, né? Deus, ele vem com todas as graças para depositar em nós e a gente se quebra. É por isso que a gente precisa depositar tudo que a gente tem, tudo que é de mais precioso, tudo que é de mais belo, que a gente pode oferecer ao nosso Senhor. A gente precisa depositar isso na Santíssima Virgem Maria, porque ela é esse repositório, ela é esse sacrário perfeito, né? E ela vai se encarregar, assume esse compromisso com a gente, de se encarregar, de nos levar a Jesus, de se encarregar em levar todas as nossas obras, tudo que a gente tem para Jesus, de uma forma perfeitíssima, né? Muito melhor, muito, muito, muito melhor do que qualquer coisa que a gente poderia oferecer, que a gente poderia tentar oferecer. Por mais que a gente passasse, sei lá, 35 anos tentando oferecer uma única coisa boa, tentasse se empenhar em 35 anos em uma única coisa, a gente não conseguiria fazer o que Nossa Senhora faria em um minuto, né? Com toda a bondade, com toda a beleza dela, com tudo que ela tem. Então a gente precisa conservar essas graças e os tesouros recebidos por Deus. Por isso que a gente precisa, né, da devoção à Santíssima Virgem Maria. E porque nós somos frágeis, né? Nós somos maus, nós somos ruins. E porque os demônios, eles estão a todo tempo à espera de roubá-los de nós. Eles estão ali... O leão ali está rugindo, né, ao nosso derredor. Ele está tentando ali roubar os tesouros, tentando roubar ali as graças, tentando roubar as nossas boas ações, tentando nos fazer cair. Então ele está ali ao nosso derredor todo o tempo. E por isso que a gente precisa se apegar ali à Santíssima Virgem Maria, para que ela possa nos proteger desses demônios, para que ela possa nos proteger e guardar esses tesouros que a gente tem para oferecer a Deus, né? E o terceiro ponto que São Luís traz é que é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. Porque o mundo está sempre ali tentando nos fazer cair, está sempre ali tentando... E o nosso amor próprio também, né? São os nossos inimigos, os nossos maiores inimigos que a gente tem, né? Que é o mundo, somos nós mesmos e é o próprio demônio. Né? Então, o mundo está ali tentando, com as suas concupiscências, com as suas seduções, com as suas tentações, ele está tentando a todo tempo nos fazer cair. Né? Mas a gente precisa perseverar na justiça. E para isso, qual é o meio que a gente vai utilizar para isso? Né? Quem é que a gente vai recorrer? Quem é que a gente vai recorrer? Pela Santíssima Virgem Maria. E São Luís, ele traz aqui: é a Virgem a única fiel, no qual a serpente não teve parte jamais, que fez esse milagre em favor daqueles e daquelas a quem a servem de melhor e mais bela maneira. Então Nossa Senhora, ela foi e é essa pessoa a única pessoa, né, que não se corrompeu em nenhum momento. Nossa Senhora não teve pecado em nenhum momento, né? Não foi manchada pelo pecado original, ela foi preservada. E ela foi a única que soube amar perfeitamente Jesus. Né? Então, por quê? Por que Nossa Senhora é tão necessária? Porque ela é essa pessoa que vai se encarregar, que vai nos guiar, que vai, nos piores momentos da nossa vida, que a gente vai poder recorrer a ela. Ela é essa mãe sempre presente, ela é essa mãe
que está ali acessível. Ela é esse trono da graça, que a gente pode se chegar nela perto. Não porque ela é como a gente, né? Ela foi como a gente no sentido de criatura, né? Mas ela não é como a gente, né? Como a gente viu aqui no início. Ela é infinitamente maior do que nós. Mas a gente tem esse carinho especial. A gente pode se achegar a ela, a gente pode chamar ela de mãe, a gente pode recorrer a ela, a gente pode estar junto com ela, pode chamar ela em todos os momentos, né? Ela só precisa às vezes de um mãe, e ela vai nos atender, ela vai lutar por nós, ela vai nos ajudar, né? Então, pra mim sempre é um motivo de muita alegria, assim, muita honra pra mim falar da Santíssima Virgem Maria, porque eu acho que realmente eu sempre me sinto em débito com ela, né? Por tanto que ela já fez por mim, por tanto que ela intercede por mim, e pelos meus, né? Pelas pessoas que eu amo. Por toda a minha vida, né? Que eu passei longe dela e ela quis, mesmo assim, estar comigo. Ela quis, mesmo assim, lutar pelo meu coração. Um coração tão ruim, né? Mas ela quis ter aqui perto, assim como cada um de vocês aqui, né? Ninguém tá aqui por acaso, ninguém tá aqui porque passou ali na rua e, sei lá, entrou, né? Não, todo mundo tá aqui porque foi escolhido e foi chamado pela Santíssima Virgem Maria. Então, nessas formações iniciais, eu queria deixar essa palavra, assim, para vocês, de ânimo mesmo. A consagração, ela vem como essa renovação das promessas de batismo, e ela é esse caminho que precisa mudar alguma coisa em nós. Se você começa a consagração e termina a consagração da mesma forma, alguma coisa ficou errada, né? Tipo, a gente precisa ali se avaliar e ver o que é que Jesus está pedindo de nós nessa consagração, né? Porque acaba que no final das contas ela deveria ser para todos, mas ela não é para todos, né? Ela vem como um chamado especial ali do coração de Jesus. Ela vem como algo um carinho do coração de Jesus para o nosso coração, né? Que a gente é tão ruim que a gente sabe que a gente não conseguiria sozinho, né? Então, por que a gente não consegue sozinho? A partir do momento que a gente admite que a gente não consegue sozinho, que a gente precisa de uma pessoa que vai nos guiar perfeitamente para o coração de Jesus, é aí que o Espírito Santo ele começa a habitar no nosso coração. Então, não desistam, né, nesse caminho. Assim, vão acontecer várias coisas, provavelmente, que vai tentar fazer vocês desistirem, né, que vai tentar desanimar vocês, que vai tentar, sei lá, não vir para a reunião, ou não assistir as formações, não completar as orações. Mas, mesmo que falte um dia, alguma coisa, no outro dia recomecem novamente, porque pra mim, assim, a consagração mudou minha vida, de verdade, assim, saber que eu tenho uma pessoa hoje que eu posso contar pra tudo, né, e que era algo que eu pensava muito, eu me sentia muito, muito impotente, porque eu tentei por minhas forças por muitos anos, né, oferecer pra Jesus algo que fosse agradável pra Ele, né, sozinho por minhas forças, e não consegui, né, quando eu encontrei com a Santíssima Virgem Maria, quando eu percebi o caminho da consagração, que Jesus ele trazia, né, isso pra mim mudou tudo, porque eu percebi que eu me apresentaria diante do nosso Senhor com as minhas mãos vazias, né, como disse Santa Teresinha, tão maravilhosamente, numa oração que ela faz, que é a oração da oferta ao amor misericordioso. Ela diz tão belamente, assim, que Santa Teresinha foi consagrada pelo método São Luís Maria Grande Monfort, então provavelmente ela teve essas inspirações ali pelo método também de São Luís, né, pelo tratado também, pela leitura do tratado. E Santa Teresinha fala, né? No entardecer da vida, me apresentarei diante de vós, Senhor, com as mãos vazias. Pois não vos peço que levei em consideração as minhas obras, porque todas as minhas obras de justiça têm defeito aos vossos olhos. O que é isso, né? Senão a consagração. Então, Santa Teresinha, ela diz isso, né? Ela entrega tudo nas mãos da Santíssima Virgem Maria. E a Santíssima Virgem Maria se encarrega de entregar tudo para Nosso Senhor, né? Então, queria deixar isso para vocês, né? Não desistam, porque vale a pena, né? O caminho da consagração é um caminho muito belo. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente conhece nada, né? Na verdade, mas quanto mais a gente se empenha ali em conhecer a Santíssima Virgem Maria, mais beleza ela demonstra, mais força ela nos dá para poder vencer as batalhas, né? Vai ficando mais difícil, mas no final das contas fica mais fácil. Por quê? Porque a gente tem um olhar, um doce olhar que nos consola ao levar a nossa cruz, né? A gente não traça mais o caminho sozinho, a gente não consegue mais pelas nossas forças, né? Não empenha mais aquilo no caminho do céu com as nossas forças, mas a gente tem agora um auxílio, um socorro, né? Uma pessoa ali que está conosco sempre, em todos os momentos, né? Que é a Santíssima Virgem Maria. Então, recorram a ela, chamem por ela, sempre, né? Ao acordar, ao dormir. Catarina sempre traz, né? Vou passar para vocês, que é um propósito, né? Que
ela sempre apresenta, né, desafia, né, as pessoas. Toda vez que acordar, rezar aquelas 3 Ave Marias, né, com a devoção da Santa Igreja, rezar as 3 Ave Marias para não cair em pecado mortal. Então a gente precisa realmente trilhar um caminho ali de batalha mesmo, né, e pedir ali a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Então eu trago esse desafio para vocês também, né, como repassando por ela. De todos os dias, né, quando acordar, a primeira coisa que fazer não ser pegar um celular, não ser pensar em outra coisa, mas direcionar ali o olhar ao Nosso Senhor, direcionar o olhar ali ao Nosso Senhor e pedir a graça, né, de não ofender Nosso Senhor, não pecar mortalmente naquele dia e sequer venialmente, né, a gente precisa traçar esse caminho, né, de luta mesmo, para que Nosso Senhor ele venha completar tudo o que nos falta. Né? Então, acho que era um pouco disso que tinha para falar com vocês, para conversar com vocês. Não desistam. A consagração realmente é um caminho muito lindo, muito belo. E a Santíssima Virgem Maria é perfeita, maravilhosa, linda. E não tem nem o que dizer, assim, sobre ela, né? Porque ela é muito, meu Deus, maravilhosa. Muito maravilhosa. Ela sempre está com a gente, sempre está lutando por nós, né? Ela é a nossa mãe, bem presente, né? Então, recorramos a ela, falemos com ela, conversemos com ela, gastemos tempo, né, com a Santíssima Virgem Maria. Porque ela está sempre pronta para estar conosco, ela está sempre pronta para nos acolher. Eu esqueço.